Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos pela preferência. Que esta experiência venha lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição. Machado de Assis. Não é o mel para a boca do asno. Capítulo 1. Era um dia de procissão de Corpus Christi, que a Igreja do Sacramento preparara com certo luxo. A Rua do Sacramento, a do Hospício, o Largo do Rocio estavam mais ou menos cheios de povo que aguardava o préstito religioso. Na janela de uma casa do Rocio, atulhada de gente como todas as janelas daquela rua, havia 3 moças, 2 das quais pareciam irmãs, não só pela semelhança das feições, mas ainda pela identidade dos vestidos. A diferença é que uma era morena, e possuía belíssimos cabelos negros, ao passo que a outra tinha a tez clara e os cabelos castanhos. Essa era a diferença que se podia enxergar cá de baixo, porque se as examinássemos de perto veríamos no rosto de cada uma delas os traços distintivos que separavam aquelas 2 almas. Para sabermos os seus nomes não é preciso subir à casa, basta aproximarmos-nos de 2 rapazes que da esquina da Rua do Conde olham para a casa, que ficava do lado da Rua do Espírito Santo. Vês? Diz um deles ao outro levantando um pouco a bengala na direção da casa. Vejo, são as Azevedos. Quem é a outra? É uma prima delas. Não é feia. Mas é uma cabeça de vento. Queres ir lá? Não, vou passear. Passear, Menezes? Não sou tão tolo que o acredite. Por quê? Porque eu sei onde vais. Menezes sorriu, e olhou para o interlocutor perguntando. É uma novidade que eu tinha vontade de saber. Vais para a casa da tua Vênus. Não conheço. Nem eu, mas é natural. Ah! É natural. Adeus, Marques. Adeus, Menezes. E os 2 rapazes separaram-se. Marques dirigiu-se para a casa onde estavam as 3 moças, e Menezes seguiu o caminho pelo lado da Petalógica. Se Marques olhasse para trás, veria que Menezes, apenas chegou à esquina da Rua dos Ciganos, parou de novo e lançou um último olhar para a janela em questão, no fim de alguns segundos seguiu viagem. Marques subiu pela escada acima. As raparigas, que o tinham visto entrar, foram recebê-lo alegremente. Não era o doutor Menezes quem estava com o senhor? Perguntou uma das Azevedos. Era, respondeu Marques, convidei-o a subir, mas ele não quis. Talvez fizesse mal, continuou Marques, a casa não é minha, não acha, Dona Margarida? Dona Margarida era uma senhora que estava assentada na sala, era dona da casa, tia das Azevedos, e mãe da 3ª moça, que, com estas, estava à janela. Ora, ande lá, disse Dona Margarida, faça agora cerimônias comigo. Bem sabe que esta casa é sua e dos seus amigos. A procissão já saiu? Para lhe falar a verdade, não sei, eu venho do lado do campo. Passou lá por casa? Perguntou uma das Azevedos, a morena. Passei, Dona Luizinha, estava fechada. É natural, papai anda passeando e nós estamos aqui. Marques sentou-se, Luizinha foi para o piano, com a prima, e começou a tocar não sei que variações sobre motivos da Marta. Quanto à irmã de Luizinha, essa foi encostar-se à janela, em posição tal que os seus 2 belos olhos castanhos observavam quanto se passava na sala. O corpo estava meio voltado para a rua, mas a cabeça estava meio voltada para dentro.
Quando digo que ela observava quanto se passava na sala, uso de uma expressão mal cabida, porque os olhos da moça fitavam-se nos de Marques, que achava meio de atender à conversa de Dona Margarida e às olhadelas da jovem Hortência. Era nem mais nem menos um namoro. Hortência merecia bem que um rapaz se apaixonasse por ela. Não era alta, mas era esbelta, e sobretudo vestia com elegância suprema. Tinha duas coisas admiráveis: os olhos, que eram rasgados e profundos, e as mãos, que pareciam ter sido cortadas alguma obra-prima da estatuária. Comparado com ela, e atendendo-se apenas ao exterior, Marques era uma bela escolha para o coração de Hortência. Era bonito, mas a sua beleza não era nem efeminada, nem máscula, apenas um meio-termo. Tinha coisas de uma e coisas de outra, uma fronte de Deus Marte e um olhar de Ganimedes. Era um amor já esboçado que havia entre aquelas duas criaturas. Marques, se compreendesse Hortência, como aquele olhar estava pedindo, seria um homem feliz. Compreendia? Capítulo 2. Imaginamos que a leitora já está curiosa por saber o que queriam dizer os repetidos olhares de Menezes atravessando a Praça da Constituição, olhares que não estão de acordo com a recusa de não ir ver as moças. Para satisfazer a curiosidade da leitora, convidamo-la a entrar conosco em casa de Pascoal Azevedo, pai de Luísa e Hortência, 2 dias depois da cena que narramos no capítulo anterior. Pascoal Azevedo era chefe de seção em uma secretaria de Estado, e com esse ordenado e mais os juros de algumas apólices sustentava a família, que se compunha de uma irmã velha e das 2 filhas. Era um homem folgazão, amigo da convivência, mas modesto no trato e na linguagem. Não dava banquetes nem bailes, mas gostava que a sala e a sua mesa, despretensiosas ambas, estivessem sempre ornadas de alguns amigos. Entre as pessoas que lá iam notava-se Menezes e Marques. Marques logo no fim de 2 meses conseguiu fazer-se objeto de um amor grande e sincero. Hortência queria doudamente ao rapaz. Pede a fidelidade histórica que se mencione uma circunstância, e venha a ser que Marques já era amado antes que amasse. Uma noite reparou ele que era objeto da preferência de Hortência, e desta circunstância, que lhe lisonjeou o amor próprio, começou-lhe o amor. Marques era, então, e continuou a ser, amigo de Menezes, com quem não tinha segredos, um pouco por confiança, um pouco por estovamento. Uma noite, pois, ao saírem de casa de Azevedo, Marques disparou estas palavras à cara de Menezes. Sabes de uma coisa? O que é? Estou apaixonado pela Hortência. Ah! É verdade. E ela? Igualmente, morre por mim. Sabes que eu conheço as mulheres, e não me engano. Que dizes? Que hei de dizer? Digo que fazes bem. Tenho até ideias sérias, quero casar-me. Já. Pois então. Eu sou homem de resoluções rápidas, nada de esfriar. Somente, não quero dar um passo deste sem que um amigo, como tu, o aprove. Ó! Disse Menezes. Aprovas, não? De certo. Nisto ficou a conversa entre os 2 amigos. Marques foi para casa na firme intenção de envergar a casaca no outro dia, e ir pedir a moça em casamento. Mas como no intervalo meteu-se o sono, Marques acordou com a ideia de adiar o pedido até alguns dias depois. Por que motivo precipitarei um ato destes? Reflitamos. E entre esse dia e o dia em que o vimos entrar na casa do Rocio, havia o espaço de 1 mês. 2 dias depois, amiga leitora, encontramos os 2 amigos em casa de Azevedo.
Menezes é de um natural taciturno. Enquanto todos conversam animadamente, ele apenas solta de quando em quando um monossílabo, ou responde com um sorriso a qualquer dito chistoso. A prima das Azevedos chamava-o tolo, Luizinha apenas lhe supunha desmedido orgulho, Hortência, mais inteligente que as duas e menos estouvada, dizia que ele era um espírito severo. Esquecia-nos dizer que Menezes tivera algum tempo o cestro de escrever versos para os jornais, o que lhe arredou a estima de alguns homens sérios. Na noite em questão, acontecia uma vez achar-se Menezes com Hortência à janela, enquanto Marques conversava, com o velho Azevedo, sobre não sei que assunto do dia. Menezes já estava à janela, com as costas para a rua, quando Hortência chegou-se a ele. Não tem medo do sereno? Disse-lhe ela. Não tenho, disse Menezes. Olhe, sempre o conheci taciturno, mas agora reparo que é mais do que costumava ser. Algum motivo há. Há quem suponha que amana Luizinha. Este simples gracejo de Hortência, feito sem a menor intenção oculta, fez com que Menezes franzisse levemente as sobrancelhas. Houve entre os dois um momento de silêncio. Será? Perguntou Hortência. Não é, respondeu Menezes. Mas quem é que supõe isso? Quem? Imagine que sou eu. Mas por que supus? Por nada, supus. Bem sabe que entre moças, quando um rapaz está calado e triste, é que está apaixonado. Sou exceção da regra, e não sou eu só. Por quê? Porque eu conheço outros que estão apaixonados e andam alegres. Desta vez foi Hortência quem franziu as sobrancelhas. É que para isto de amores, Dona Hortência, continuou Menezes, não há regra estabelecida. Depende dos temperamentos, do grau de paixão, e mais que tudo da aceitação ou da recusa de um amor. Então, confessa que, disse Hortência vivamente. Eu não confesso nada, respondeu Menezes. Serviu-se neste momento o chá. Quando Hortência, saindo da janela, atravessava a sala, olhou maquinalmente para um espelho que ficava em frente a Menezes, e viu o longo, o profundo, o doloroso olhar que este prendera nela, vendo-o afastar-se. Insensivelmente olhou para trás. Menezes mal teve tempo de voltar para o lado da rua. Mas a verdade estava descoberta. Hortência tinha convicção de duas coisas. Primeiramente, que Menezes amava. Depois, que o objeto do amor do rapaz era ela. Hortência tinha um coração excelente. Apenas conheceu que era amada por Menezes, arrependeu-se das palavras que dissera, aparentemente palavras de remoque. Quis reparar o mal redobrando de atenções com o moço, mais de que valiam elas, quando Menezes surpreendia de quando em quando os belos olhos de Hortência pousarem um amoroso olhar em Marques, que andava e falava radiante e ruidoso, como um homem que não tem uma só coisa que exprobrar a fortuna. Capítulo 3. Uma noite Marques anunciou em casa de Azevedo que Menezes estava doente, e por isso não ia lá. O velho Azevedo e Hortência sentiram a doença do moço. Luizinha recebeu a notícia com indiferença. Indagaram da doença, mas o próprio Marques não sabia o que era. A doença era uma febre que cedeu no fim de 15 dias à ação da medicina. No fim de 20 dias Menezes apresentou-se em casa de Azevedo, ainda pálido e magro. Hortência doeu-se de o ver assim. Compreendeu que aquele amor não correspondido entrava por muito na doença de Menezes. Sem que lhe coubesse culpa por isso, Hortência teve remorsos de lhe ter inspirado. Era o mesmo que se a flor tivesse culpa do perfume que exala,
ou a estrela, do fulgor que despede de si. Nessa mesma noite Marques disse a Hortência que ia pedi-la em casamento no dia seguinte. Autoriza-me? Perguntou ele. Com uma condição. Qual? É que o fará secretamente, e que nada divulgará até o dia do casamento, que deve ser daqui a alguns meses. Por que esta condição? Já me nega o direito de fazer uma condição? Marques calou-se, sem compreender. Era fácil, entretanto, entrar no pensamento íntimo de Hortência. A moça não queria, com a publicidade imediata do casamento, amargurar fatalmente a existência de Menezes. Contava ela que, pouco depois do pedido e do ajuste, alcançaria licença do pai para ir passar fora 2 ou 3 meses. É quanto basta, pensava ela, para que o outro me esqueça e não sofra. Esta delicadeza de sentimento, que revelava em Hortência uma rara elevação de espírito e uma alma perfeita, se Marques pudesse compreendê-la e adivinhá-la, talvez condenasse a moça. Entretanto, Hortência obrava de boa fé. Queria ser feliz, mas teria remorso se, para sê-lo, houvesse de fazer padecer alguém. Marques, conforme a promessa, foi no dia seguinte à casa de Azevedo, e na forma tradicional pediu a mão de Hortência. O pai da moça não tinha objeção alguma, e apenas pro fórmula impôs a condição da aquiescência da filha, que não tardou em dá-la. Resolveu-se que o casamento seria dali a 6 meses, e logo daí a 2 dias Hortência pediu ao pai para ir visitar o tio, que residia em Valença. Azevedo consentiu. Marques apenas recebeu a resposta afirmativa de Azevedo em relação ao casamento, repetiu a declaração de que até o dia aprazado o casamento seria um inviolável segredo. Mas, pensou ele consigo, para Menezes eu não tenho segredos, e este devo dizer-lhe, sob pena de mostrar-me mau amigo. O moço estava ansioso por comunicar a alguém a sua felicidade. Foi dali para a casa em que Menezes advogava. Grande notícia, disse ele ao entrar. Que é? Vou casar-me. Com a Hortência? Com a Hortência. Menezes empalideceu, e sentiu que o coração batia-lhe com força. Ele esperava por aquilo mesmo, mas ouvir a declaração do fato, naturalmente próximo, adquirir a certeza de que a amada de seu coração já era de outro, não só pelo amor, como pelos laços de uma próxima e assentada aliança, era uma tortura que ele não podia fugir nem dissimular. A sua comoção foi tão visível, que Marques perguntou-lhe: Que tens? Nada, restos daquela moléstia. Ando muito doente. Não é nada. Então, vais casar-te? Dou-te os meus parabéns. Obrigado, meu amigo. Quando é o casamento? Daqui a 6 meses. Tão tarde. É vontade dela. Seja como for, é coisa assentada. Ora, não sei que sinto com isto, é uma impressão nova. Custa-me a crer que eu vá casar deveras. Por quê? Eu sei lá. Também, se não fosse ela, não casava. É bonita a minha noiva, não? É. E ama-me. Queres ver a última carta dela? Menezes dispensava bem a leitura da carta, mas como? Marques tirou a carta do bolso e começou a lê-la. Menezes fazia esforços para não prestar atenção ao que ouvia. Mas era debalde. Ouvia tudo, e cada uma daquelas palavras, cada um daqueles protestos era uma punhalada que o pobre moço recebia no coração. Quando Marques saiu, Menezes retirou-se para casa,
aturdido como se o houvessem deitado ao fundo de um grande abismo, ou como se acabasse de ouvir a sua sentença de morte. Amava perdidamente a uma mulher que o não amava, que amava a outro, e que ia casar. O fato é comum. Os que o tiverem conhecido por experiência própria avaliarão a dor do pobre moço. Capítulo 4. Daí a dias efetuou-se a viagem de Hortência, que foi com a irmã e a tia para Valença. Marques não dissimulou a contrariedade que sentia com semelhante viagem, cuja razão não compreendia. Mas Hortência facilmente o convenceu de que era necessária aquela viagem, e despediu-se dele com lágrimas. A leitora deste romance já terá reparado que Hortência exercia sobre Marques uma influência que tinha causa na superioridade do seu espírito. Amava-o, como devem amar as rainhas, dominando. Marques sentiu muito a partida de Hortência, e o disse a Menezes. O noivo amava a noiva, mas cumpre dizer que a intensidade do seu afeto não era a mesma que a noiva sentia por ele. Marques gostava de Hortência, é a verdadeira expressão. Casava-se porque gostava dela, e porque era uma mulher formosa, requestada por muitos, elegante, e finalmente porque a ideia do casamento fazia-lhe o efeito de um mistério novo para ele, que já andava ao corrente de todos os mistérios mais ou menos novos. Agora porque brinco do destino uma mulher superior apaixonou-se por um rapaz tão frívolo? A pergunta é ingênua e ociosa. Nada mais comum do que estas alianças entre dois corações antípodas, nada mais raro do que uma união perfeitamente acertada. Separando-se de Marques, a filha de Azevedo não se esquecia dele um só instante. Apenas chegou a Valença, escreveu-lhe uma carta, repassada de saudades, cheia de protestos. Marques respondeu com outra epístola igualmente ardente, e cheia de protestos análogos. Ambos almejavam pelo dia feliz do casamento. Ficou entendido que a correspondência seria regular e frequente. O noivo de Hortência não deixava de comunicar ao amigo todas as cartas da noiva, e bem assim as respostas que lhe mandava, e que eram sujeitas à correção literária de Menezes. O pobre advogado estava em uma posição dolorosa, mas não podia escapar-lhe sem abrir o seu coração. Era o que ele não queria, tinha a altivez do infortúnio. Capítulo 5. Um dia Menezes levantou-se da cama com a resolução firme de esquecer Hortência. Por que motivo, dizia ele consigo, hei de alimentar um amor até aqui impossível, agora criminoso? Não tarda muito que os veja casados, e tudo estará acabado para mim. Preciso viver, tenho necessidade do futuro. Há um grande meio, é o trabalho e o estudo. Desse dia em diante Menezes redobrou de esforços, dividiu-se entre o trabalho e o estudo, lia até alta noite, e procurava formar-se completamente na difícil ciência que abraçara. Procurava conscienciosamente esquecer a noiva do amigo. Uma noite encontrou Marques no teatro, porque devemos dizer que, a fim de não ser confidente dos amores felizes de Hortência e Marques, o jovem advogado evitava o mais que podia achar-se com ele. Marques, apenas o viu, deu-lhe a notícia de que Hortência lhe mandara lembranças na última carta. É uma carta de queixas, meu caro Menezes, tenho pena de a ter deixado em casa. Como eu me demorei em mandar-lhe a última carta minha, Hortência diz-me que eu a esqueço. Vê lá. Mas eu já mandei dizer-lhe que não, que a amo como sempre. Coisas de namorados que não te interessam a ti. Que tens feito? Trabalho agora muito, disse Menezes. Metido nos autos. Que maçada. Não, gosto daquilo. Ah. Gostas. Há quem goste do amarelo.
Os autos são maçantes, mas a ciência é bela. É um aforismo que eu dispenso. Melhor processo é aquilo. E Marques apontou para um camarote da segunda ordem. Menezes olhou e viu uma mulher vestida de preto, sozinha, olhando para o lado em que os dois rapazes se achavam. Que achas? Disse Marques. É bonita. Quem é? É uma mulher. Respeito o mistério. Não me interrompas, é uma mulher adorável e incomparável. Se Hortência te ouvisse, disse Menezes sorrindo. Ó! Ela é mulher à parte, é a minha esposa. Está fora de questão. Demais, isto são pecadilhos de pequena monta. Hortência há de acostumar-se a eles. Menezes não respondeu, mas disse consigo, pobre Hortência. Marques propôs a Menezes apresentá-lo à dama em questão. Menezes recusou. Acabado o espetáculo, saíram os dois. À porta, Menezes despediu-se de Marques, mas este, depois de indagar por que lado ia ele, disse que o acompanhava. Adiante, num lugar pouco frequentado, estava um carro parado. É o meu carro, vou deixar-te em casa, disse Marques. Mas eu ainda vou tomar chá aí em qualquer hotel. Toma chá comigo. E arrastou Menezes para o carro. No fundo do carro estava a mulher do teatro. Menezes já não podia recusar e entrou. O carro seguiu para a casa da mulher, que Marques disse chamar-se Sofia. 2 horas depois, Menezes seguia para casa, a pé, e meditando profundamente no futuro que ia ter a noiva de Marques. Este não ocultara a Sofia o projeto do casamento, porque a rapariga, estando à mesa do chá, disse a Menezes: Que me diz, doutor, ao casamento deste senhorzinho? Digo que é um belo casamento. Que tolice! Casar-se nesta idade. 1 mês depois desta cena estava Menezes no escritório, quando entrou o velho Azevedo com as feições um pouco alteradas. Que tem? Disse-lhe o advogado. Onde está o Marques? Não o vejo há 8 dias. Nem o verá mais, disse Azevedo fulo de cólera. Por quê? Veja isto. E mostrou-lhe o jornal do comércio desse dia, onde vinha, entre os passageiros para o Rio da Prata, o nome do noivo de Hortência. Partiu para o Rio da Prata. Não leu isto? Leio agora, porque não tenho tempo de ler tudo. Que iria lá fazer? Foi acompanhar esta passageira. E Azevedo apontou para o nome de Sofia. Seria isso? Balbuciou Menezes, procurando desculpar o amigo. Foi. Eu sabia há dias que havia alguma coisa, recebi 2 cartas anônimas que me diziam estar o meu futuro genro de amores com aquela mulher. Entristeceu-me o fato. A coisa era tão verdadeira que ele escasseou as suas visitas à minha casa, e a pobre Hortência, em 2 cartas que me escreveu ultimamente, dizia ter pressentimentos de que não seria feliz. Coitadinha! Se ela soubesse. Há de sabê-lo, é impossível que não saiba. E ela ama-o. O advogado procurou acalmar o pai de Hortência, censurou o procedimento de Marques, e incumbiu-se de escrever-lhe para ver se o trazia de novo ao caminho do dever. Mas Azevedo recusou, disse-lhe que era já impossível, e que, se nas vésperas do enlace Marques procedia assim, o que não faria quando fosse casado? É melhor que Hortência sofra de uma vez do que a vida inteira, disse ele. Azevedo, nesse mesmo dia, escreveu à irmã que viesse para a corte.
Não foi difícil convencer a Hortência. Ela própria, assustada com o escassear da correspondência de Marques, estava decidida a isso. Daí a 5 dias estavam todas em casa. Capítulo 6. Azevedo procurou contar a Hortência o ato do noivo, de modo que a impressão não fosse grande. Mas a precaução era inútil. Quando uma criatura ama, como Hortência amava, todos os meios de poupar-lhe as comoções são nulos. O golpe foi profundo. Azevedo ficou desesperado. Se encontrasse Marques nessa ocasião, matava-o. Aquela família, que até então era feliz, e que estava às portas de uma grande felicidade, viu-se repentinamente atirada em profunda agonia, graças ao estouvamento de um homem. Menezes não foi à casa de Azevedo apenas chegou Hortência, por 2 motivos. O primeiro era deixar a infeliz moça chorar em liberdade a ingratidão do noivo, depois, era não reavivar a chama do seu próprio amor com o espetáculo daquela dor que exprimia para ele o mais eloquente dos desenganos. Ver a mulher amada chorar por outro não é a maior dor deste mundo? Capítulo 7. 15 dias depois da volta de Hortência, o jovem advogado encontrou Azevedo, e perguntou-lhe notícias da família. Todos estão bons. Hortência compreende que está triste com a notícia daquele fato. Pobre menina! Mas há de consolar-se. Apareça, doutor. Está mal conosco? Mal, por quê? Então não nos abandone, apareça. Vai lá hoje? Talvez. Vá, lá o esperamos. Menezes não queria ir, mas a retirada absoluta era impossível. Mais tarde ou mais cedo era obrigado àquela visita, foi. Hortência estava divinamente pálida. Menezes, contemplando aquela figura do martírio, sentiu que mais do que nunca a amava. Aquela dor causava-lhe ciúmes. Doía-lhe que aqueles olhos vertessem lágrimas por outro, e por outro que as não merecia. Há ali, pensava ele consigo, há ali um grande coração, que torna um homem feliz só em palpitar por ele. Menezes retirou-se às 11 horas da noite para casa. Sentia que o mesmo fogo de outrora ainda lhe ardia dentro do peito. Estava um pouco coberto, mas não extinto, a presença da moça reavivou a chama. Mas que posso esperar? Dizia Menezes entrando em casa. Ela sofre, é que o ama, aqueles amores não se esquecem facilmente. Sejamos forte. O protesto era sincero, mas a execução era difícil. Menezes continuou a frequentar a casa de Azevedo. Pouco a pouco, Hortência readquiria as antigas cores, e posto que não tivesse a mesma alegria de outro tempo, o olhar apresentava uma serenidade de bom agouro. O pai tornava-se contente ao ver aquela transformação. Entretanto, Menezes escrevera a Marques uma carta de exprobração, dizia-lhe que o seu procedimento não era somente cruel, mas até feio, e procurava chamá-lo à corte. A resposta de Marques foi a seguinte: Meu Menezes, eu não sou herói de romance, nem tenho vontade disso. Sou um homem de resoluções súbitas. Cuidei que não amava a ninguém mais senão a essa bela Hortência, mas enganei-me, encontrei Sofia, a quem me entreguei em corpo e alma. Isto não quer dizer que eu não abandone Sofia, estou mesmo a ver que me prendo nos laços de alguma destas argentinas, que são as andaluzas da América. Variar é viver. São 2 verbos que começam por V, profunda lição que nos dá a natureza e a gramática. Penso, logo existo, dizia creio que o Descartes. E vário, logo existo, digo eu.
Não te importes, portanto, comigo. O pior é que Sofia já me tem comido umas boas centenas de pesos. Que estômago, meu caro! Até um dia. Esta carta era eloquente. Menezes não respondeu, guardou-a simplesmente, e lastimou que a pobre moça tivesse posto em tão indignas mãos o seu coração de 20 anos. Capítulo 8. É inútil dizer que Menezes fizera em Hortência, depois da volta desta à casa, a mesma impressão que antes. A moça compreendeu que era amada por ele, em silêncio, respeitosa, resignada, desesperançadamente. Compreendeu mais. Menezes ia poucas vezes à casa de Azevedo, não era como antes, que lá ia todas as noites. A moça compreendeu a delicadeza de Menezes, viu que era amada, mas que, diante da sua dor, o rapaz procurava esconder o mais que pudesse a sua pessoa. Hortência, que era capaz de delicadeza igual, apreciou aquela no seu justo valor. Que havia de mais natural que uma aproximação de duas almas tão nobres, tão capazes de sacrifícios, tão feitas para se compreenderem? Uma noite Hortência disse a Menezes que as suas visitas eram raras, que ele não ia lá como antes, o que entristecia a família. Menezes desculpou-se, disse que os seus trabalhos eram muitos. Mas as visitas tornaram-se menos raras. O advogado chegou a conceber a esperança de que ainda podia ser feliz, e procurou abraçar o fantasma da sua imaginação. Contudo, pensou ele, é cedo demais para que ela o esqueça. Tê-lo-á esquecido? Nem de propósito sucedeu que nessa mesma noite em que Menezes fazia esta reflexão, uma das pessoas que frequentavam a casa de Azevedo soltou imprudentemente o nome de Marques. Hortência empalideceu, Menezes olhou para ela, viu-lhe os olhos úmidos. Ainda o ama, disse ele. Nessa noite Menezes não dormiu. Vira desfeita, num instante, a esperança que chegará a manter no seu espírito. Era inútil a luta. Não escapou à moça a impressão que causará em Menezes a sua tristeza ao ouvir falar em Marques, e, vendo que ele outra vez rareava as suas visitas, compreendeu que o moço estava disposto a sacrificar-se. O que ela já sentia por ele era estima e simpatia, nada disso, nem isso tudo forma o amor. Mas Hortência tinha um coração delicado e uma inteligência esclarecida, compreendia Menezes, podia vir a amá-lo. Com efeito, à proporção que os dias se passavam, sentia ela que um novo sentimento a impelia para Menezes. Os olhos começaram a falar, as ausências já lhe eram dolorosas, estava no caminho do amor. Uma noite achavam-se os dois na sala, um pouco isolados dos mais, e com os olhos fixos um no outro, esqueciam-se de si. Caiu o lenço da moça, ela ia apanhá-lo, Menezes apressou-se também, os dedos de ambos encontrarão-se, e como se fossem duas pilhas elétricas, aquele contato fez-los estremecer. Não disseram nada, mas tinham-se entendido. Na seguinte noite Menezes declarou a Hortência que a amava, e perguntou-lhe se queria ser sua mulher. A moça respondeu afirmativamente. Há muito tempo, disse ele, que eu a trago no meu coração, tenho-a amado em silêncio, como entendo que se devem adorar as santas. Sei, murmurou ela. E acrescentou. O que eu lhe peço é que me faça feliz. Juro-lhe. No dia seguinte Menezes pediu a mão de Hortência, e um mês depois eram casados, indo gozar a lua de mel em Petrópolis. 2 meses depois do casamento desembarcava do Rio da Prata o jovem Marques, sem a Sofia, que lá ficará depenando os outros Marques de lá. Capítulo 9. O velho Azevedo agradeceu ao céu ter achado um genro como ele sonhara,
um genro que fosse homem de bem, inteligente, esclarecido e amado por Hortência. Agora, dizia ele no dia do casamento, só me resta concluir o meu tempo de serviço público, pedir a minha aposentadoria, e ir passar com vocês o resto da minha vida. Digo que só espero isto, porque Luizinha, é natural que se queise breve. Marques, apenas chegou à corte, lembrou-se de ir à casa de Azevedo, não o fez por achar-se fatigado. Tendo rematado o romance da mulher que o levou ao Rio da Prata, o jovem fluminense, em cujo espírito sucediam-se os projetos com espantosa facilidade, lembrou-se de que deixará em meio um casamento, e voltou-se logo para essas primeiras ideias. Entretanto, como a antiga casa de Menezes era no centro da cidade, e ficava ali portanto mais perto, Marques resolveu ir lá. Encontrou um moleque que lhe respondeu simplesmente: Nhonho está em Petrópolis. Fazendo o quê? Não sei, não senhor. Eram 4 horas da tarde. Marques foi jantar projetando ir à noite à casa de Azevedo. No hotel encontrou um amigo que, depois de abraçá-lo, despejou um alforje de notícias. Entre elas veio a do casamento de Menezes. Ah! Casou-se o Menezes? Disse Marques espantado. Com quem? Com uma filha do Azevedo. A Luísa? A Hortência. A Hortência. É verdade, há 2 meses. Estão em Petrópolis. Marques enfiou. Realmente ele não amava a filha de Azevedo, e o direito que poderia ter à mão dela, tinha-o destruído com a viagem misteriosa ao Rio da Prata e a carta que dirigira a Menezes. Tudo isto era assim, porém Marques era essencialmente vaidoso, e aquele casamento feito em sua ausência, quando ele pensava vir achar Hortência lavada em lágrimas e semiviúva, feriu-lhe profundamente o amor próprio. Por felicidade do estômago dele, só a vaidade estava ofendida, de modo que a natureza animal readquiriu logo a sua supremacia à vista de uma sopa de ervilhas e de uma maionese de peixe, fabricadas por mão de mestre. Marques comeu como um homem que vem de bordo, onde não enjoou, e depois de comer tratou de ir fazer algumas visitas mais íntimas. Deveria, porém, ir à casa de Azevedo? Como deveria falar ali? Que teria havido em sua ausência? Estas e outras perguntas surgiam do espírito de Marques, que não sabia como decidir-se. Entretanto o moço refletiu que não lhe convinha mostrar-se sabedor de nada, a fim de adquirir o direito de censura, e que em todo caso era conveniente ir à casa de Azevedo. Chamou um tilbure e foi. Mas aí a resposta que teve foi: o senhor não recebe ninguém. Marques voltou sem saber até que ponto aquela resposta era ou deixava de ser um insulto para ele. Em todo caso, pensou, o melhor é não voltar lá, além de que, eu venho de fora, tenho o direito à visita. Mas os dias passaram-se sem que lhe aparecesse ninguém. Marques magoava-se com isso, mas o que sobretudo lhe doía mais era ver que a mulher se lhe escapara das mãos, e tanto mais se enraivecia quanto que a coisa era toda por culpa dele. Mas que papel faz Menezes em tudo isto, dizia ele consigo. Sabendo do meu projetado casamento, foi traição aceitá-la por esposa. De pergunta em pergunta, de consideração em consideração, Marques chegou a conceber um plano de vingança contra Menezes, e com satisfação igual à de um general que tem meditado um ataque enérgico e seguro, o jovem dandy esperou tranquilamente a volta do casal Menezes. Capítulo 10. O casal voltou com efeito daí a alguns dias. Hortência vinha bela como nunca, tinha na fronte o esplendor da esposa, a esposa tinha completado a donzela. Menezes era um homem feliz.
Amava e era amado. Estava no começo da vida, e ia fundar uma família. Sentia-se cheio de força e disposto a ser completamente feliz. Poucos dias depois de chegarem à corte, Marques apareceu repentinamente no escritório de Menezes. O primeiro encontro compreende-se que devia ser um tanto estranho. Menezes, que estava na plena consciência dos seus atos, recebeu Marques com um sorriso. Este procurou afetar uma alegria desmedida. Cheguei, meu caro Menezes, há 15 dias, e tive ímpetos de ir a Petrópolis, mas não pude. É inútil dizer que ia a Petrópolis para dar-te os meus sinceros parabéns. Senta-te, disse Menezes. Estás casado, disse Marques sentando-se, e casado com a minha noiva. Se eu fosse outro zangar-me-ia, mas, graças a Deus, tenho algum juízo. Acho que fizeste muito bem. Creio que sim, respondeu Menezes. Bem pesadas as coisas, eu não amava a minha noiva como convinha que ela fosse amada. Não poderia fazê-la feliz, nem o seria eu próprio. Contigo é outra coisa. Então recebes assim alegremente. Pois então, não há entre nós uma rivalidade, nenhuma competência nos separou. Foi apenas um episódio na minha vida que eu estimo ver que tivesse este desenlace. Em suma, tu vales mais do que eu, és mais digno dela. Fizeste boa viagem? Atalhou Menezes. Magnífica. E Marques entrou na exposição minuciosa da viagem, até que um abençoado procurador de causas veio interrompê-lo. Menezes apertou a mão ao amigo, oferecendo-lhe a casa. Lá irei, mas peço que convenças a tua mulher de que não me há de receber acanhadamente. O que passou, passou, eu é que não valho nada. Adeus. Adeus. Capítulo 11. Não tardou muito que Marques fosse à casa de Menezes, onde Hortência lhe preparava uma recepção fria. Contudo, uma coisa era planear, outra era executar. Depois de ter amado tão ardentemente o rapaz, a moça não podia deixar de sentir um primeiro abalo. Sentiu, mas dominou-se. Pela sua parte, o preterido moço, que realmente nada sentia, pôde representar tranquilamente o seu papel. O que ele queria, por que não dizê-lo, era reconquistar no coração da moça o terreno perdido. Mas como? Apenas chegado de fora do país, vendo a sua noiva casada com o outro, Marques não recebe impressão alguma, e longe de fugir àquela mulher que lhe lembrava uma felicidade perdida, entra friamente por aquela casa que não é dele, e fala tranquilamente à noiva que já lhe não pertence. Tais eram as reflexões de Hortência. Entretanto, Marques persistia no seu plano, e empregava na execução dele uma habilidade que ninguém lhe supunha. Um dia em que se achou só com Hortência, ou antes em que lá foi à casa dela na certeza que Menezes estava fora, Marques dirigiu a conversa para os tempos dos antigos amores. Hortência não o acompanhou nesse terreno, mas ele insistiu, e como ela lhe declarasse que tudo aquilo estava morto, Marques prorrompeu nestas palavras. Morto. Para a senhora, é possível, mas não para mim que nunca esqueci, e se por uma fatalidade, que eu ainda hoje não posso revelar, fui obrigado a partir para fora, nem por isso a esqueci. Cuidei que houvesse feito o mesmo, e desembarquei com a doce esperança de ser seu esposo. Por que motivo não esperou por mim? Hortência não respondeu, não fez o menor gesto, não disse uma palavra. Levantou-se daí a alguns segundos, e encaminhou-se altivamente para a porta do interior.
Marques ficou na sala até que apareceu um moleque dizendo-lhe que tinha ordem de fazê-lo retirar. A humilhação era grande. Nunca houve mais triste Sadova nas guerras de El Rei Cupido. Fui um asno, disse Marques no outro dia quando a cena lhe voltou à lembrança. Eu devia esperar 2 anos. Quanto a Hortência, logo depois da saída de Marques entrou no quarto, e verteu 2 lágrimas, 2 apenas, as últimas que lhe restavam para chorar aquele amor tão grande e tão mal posto. As primeiras lágrimas foram-lhe arrancadas pela dor, estas 2 exprimiam a vergonha. Hortência já se envergonhava de ter amado aquele homem. De todas as derrotas do amor, esta é de certo a pior. O ódio é cruel, mas a vergonha é aviltante. Quando Menezes voltou para casa achou Hortência alegre e ansiosa por vê-lo, sem nada contar-lhe. Hortência disse-lhe que tinha necessidade de apertá-lo ao seio, e que mais uma vez agradecia a Deus a circunstância que os levou ao casamento. Estas palavras, e a ausência de Marques durante 8 dias, fez compreender ao feliz marido que alguma coisa houvera. Mas nada perguntou. Naquele casal aliava-se tudo o que é nobre, o amor e a confiança. É este o segredo dos casamentos felizes. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.